Olá pessoal, tudo bem? Tema de hoje, Teorema de Pitágoras. Como eu tinha falado na aula anterior, nós vamos fazer alguns exemplos. Teorema de Pitágoras, aula do 9º ano. Nós vamos dar uma relembrada no que é o Teorema de Pitágoras. Como eu já tinha falado, o Teorema de Pitágoras fala sobre triângulos retângulos, que são os triângulos que têm ângulos de 90 graus. 90 graus forma canto, né? E ele é indicado por esse quadradinho com essa bolinha aqui no meio, né? Como que você encontra, então, a hipotenusa e os catetos? Primeiro, você se baseia pelo seu ângulo de 90 graus. Encontrou o ângulo de 90 graus? Encontrou o canto? Na frente dele é a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Muito bem. Relembrando aqui, os catetos têm nomes. Cateto oposto, cateto adjacente. Porém, esses catetos, cada hora, ou ele vai ser aqui, ou ele vai ser aqui. Tá? Como que vai ser isso? Nós vamos nos direcionar pelo ângulo que nós vamos ter no nosso triângulo. Tá? Então, se o exercício de vocês aparecer um ângulo aqui dentro, quem é o cateto oposto? É o de frente com ele. Tá? É o ângulo que estiver na frente, é o lado que estiver na frente dele, cateto oposto. E o do lado vai ser o adjacente. E se o ângulo estiver aqui? Então, o oposto vai ser aqui, né? E o adjacente vai ser aqui. A hipotenusa sempre na frente do ângulo reto, sempre, tá bom? Então, vamos para o exemplo número 1. No exemplo número 1, fala assim: precisamos calcular o comprimento x de uma escada que está apoiada em uma parede conforme a figura abaixo. Então, tem uma figura aqui embaixo que vocês vão ver, e é uma escada, e ela está apoiada na parede. Então, veja só. Aqui você tem uma parede e o chão. E a sua escada está apoiada aqui. Eu quero saber o comprimento dessa escada. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um lado aqui que é 3,6 metros. Eu sei que eu tenho um outro lado aqui que é 4,8 metros. E eu quero saber isso daqui. Olha só, observe essa figura. Ela se parece com um triângulo retângulo, né? Então, nós vamos observar que aqui forma um canto. Então, isso daqui é a minha hipotenusa. Isso daqui são os meus catetos. Depois que eu marquei isso, vou observar o quê? Qual que é a fórmula, né, do meu Teorema de Pitágoras. Fórmula do Teorema de Pitágoras, né, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui. E vou descobrir, então, quando eu descobrir o valor da hipotenusa, eu estou descobrindo, então, né, o tamanho da minha escada, o comprimento da minha escada. Então, vamos lá. Fica assim, gente. Primeiro, eu vou colocar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado, que é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Coloquei a fórmula, começo a substituir. Hipotenusa, eu tenho valor? Não. Então, coloco hipotenusa aqui. Igual. Eu tenho o lado de um cateto? Tenho. Olha lá, 4,8. Vou colocar esse. Posso colocar o outro na frente? Pode, tanto faz. Ao quadrado, né? Cateto ao quadrado, é o valor aqui ao quadrado. Mais 3,6 ao quadrado. Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual. 4,8 ao quadrado vai ser 23,04. Mais 3,6 ao quadrado, 12,96. Certo? Feito isso, muito fácil agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois.
Então, somando eles, e não posso abandonar a hipotenusa ao quadrado, tá? Eu vou ter 36. Muito bem, terminou? Claro que não. Depois disso daqui, o que é que eu vou fazer? Hipotenusa é igual. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? O contrário da potência é a raiz. Nós vamos ter mais ou menos, ou vai ser um número positivo ou vai ser um número negativo. Raiz de 36. Qual é a raiz de 36? Hipotenusa é igual a um número positivo ou um número negativo. Raiz de 36 é 6. Muito bem. Agora vamos pensar. Existe escada com comprimento negativo? Não, né, gente? Então, o nosso número ele tem que ser positivo. Então, nós vamos dar a nossa resposta assim. Comprimento só existe positivo. Logo, a escada tem 6 metros. Bom, então, esse exercício aqui ficou desse jeito para vocês, tá? Quero que vocês pausem o vídeo, copia. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos nossos comentários. E vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo são dois triângulos, né? Ele poderia aqui ser um terreno, né? E vocês teriam que encontrar, então, o x, o valor do x. Nós temos 2x aqui, né? E aí você vai observar o quê? Para eu encontrar o x aqui, né, fica difícil eu usar esse triângulo de baixo, porque eu tenho aqui uma fração, aqui eu tenho uma raiz, né? Então, vamos observar o outro triângulo, para não ter que usar esses daqui. Vamos ver. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho o ângulo reto, olha lá, quadradinho com bolinha no meio. Então, quem está na frente é a minha hipotenusa. Então, nós vamos conseguir descobrir tranquilamente o x aqui, sem utilizar esses valores, porque eu tenho outros dois aqui inteiros que dá pra gente descobrir, né? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como é que fica isso, então? Fica assim. Vou pegar esse x aqui, vou substituir, né? X ao quadrado é igual. Quem é o meu cateto? Tanto faz ser o 12 como 9, porque nós estamos usando este triângulo aqui de cima, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E se eu quiser colocar o 12 na frente, pode? Pode, gente. Não tem problema nenhum, né? Ele é comutativo. Se você somar o 12 ou o 9, não vai alterar o resultado no final, tá bom? Então, vamos fazer aqui. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, 81. Mais 12 ao quadrado, 144. Fácil, né, gente? X ao quadrado é igual. Somo estes dois valores aqui. Somo. Então, fico com 225. Acabou por aí? Não. Vamos, então, fazer x é igual a mais ou menos raiz de 225. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. Olha lá. Então, o x será
mais ou menos 15, né? Então, aqui, gente, ele não vai conseguir ser negativo, né? Porque se você colocar ele aqui negativo, o seu valor não será correto, não existe, não vai existir, então, essa medida aqui negativa. Então, o seu número vai continuar sendo positivo, tá? Existem algumas medidas, alguns exercícios que você vai utilizar o número negativo, mas você vai precisar analisar, né? Aqui você tem um comprimento. Se você tem comprimento, se você tem altura, você não tem número negativo. Depende do que o exercício estiver te falando. Então, o seu resultado vai ser positivo. Resposta: x é igual a 15, tá bom? Então, você vai pausar o vídeo agora, copiar, né? Espero que você tenha entendido o que é, né, o Teorema de Pitágoras, como resolver o Teorema de Pitágoras. E se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, para você sempre receber os nossos novos vídeos, mas não pode deixar de esquecer, não pode esquecer de clicar no sininho, tá? Porque senão você não vai receber nada. Então, um grande abraço para vocês, fica com Deus e até a próxima aula.